Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe vocês, que o Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através dessa palavra, nos instruindo, nos fortalecendo e nos dirigindo na travessia dos nossos desertos. Vamos lá, irmão? Vamos lá, minha irmã? Que Deus abençoe você, Deus abençoe muito você, sua família, que esse final de semana seja um final de semana recheado de bênçãos e de encontro com o Senhor. Eu desejo que você encontre o Senhor, meu irmão, que você encontre o Senhor, minha irmã. Vamos lá. O texto hoje para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 3, a partir do verso 1, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala assim, ó: naqueles dias, João Batista apareceu no deserto e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Glória a Deus. Irmãos, João Batista era uma figura bastante enigmática e bastante perseguida também, tanto que morreu decapitado. Primo de sangue do nosso Senhor Jesus. Isabel, a sua mãe, era irmã de Maria. E elas tiveram ali boa parte, pelo menos uns 6 meses da gravidez, juntos. E João Batista, eu costumo falar que é aquele que viveu o deserto, atravessou o deserto e entendeu que a vida era um deserto. É a figura profética da igreja, da noiva de Cristo, da noiva. Ele exerceu bem o seu ministério e o seu chamado. Desde que nasceu já foi cheio do Espírito Santo e se preparou no deserto justamente para vivenciar o seu chamado, que foi, na verdade, meteórico, um período ali provavelmente de uns 6 meses que serviu para isso que nós lemos no texto, preparar um caminho para o Senhor Jesus. E é isso a função da igreja de Jesus: liberar destinos proféticos e preparar o caminho para o recebimento do Senhor. Pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esses 3 versículos que eu li com vocês, contemporalizando, trazendo para a nossa vida. Vamos lá? Diz assim: naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem. Como eu disse, João Batista era bastante estranho, irmão, e bastante peculiar. Ele se alimentava de gafanhotos e ervas, vestia uma pele de camelo com um cinturão bastante ativo, porque ele tinha a figura daqueles profetas mesmo do Antigo Testamento. E essa mensagem, ela traz para nós justamente aquilo que muitos estão vivenciando nesse momento. Eu tenho plena convicção do que eu vou falar, porque, irmão, João Batista apareceu no deserto da Judeia. Ele era um mensageiro, um profeta de Deus, e começou a anunciar a seguinte mensagem. É isso que nós encontramos quando nós chegamos no deserto. Nós encontramos homens e mulheres que atravessaram a escola de Deus. O deserto, para muitos, irmão, sabe, é uma demora, mas para Deus é a escola que te prepara para o propósito. Eu quero repetir: o deserto é a escola que te prepara para o propósito. Sabe, o que nós, muitos mesmos, chamamos de deserto, Deus chama de escola. E ele envia justamente os seus mestres, os seus profetas, aqueles que atravessaram, irmão, o deserto e tiveram um encontro com Deus. É no deserto que nós encontramos com Deus. É no deserto que nós encontramos, irmãos, com nós mesmos. É no deserto que nós interiorizamos e olhamos para dentro de nós e começamos a avaliar os nossos caminhos. E escutamos essa palavra porque ele anunciava a mensagem. Qual que era a mensagem? Preparem-se para ter um encontro com o noivo, um encontro com a palavra encarnada. Todos aqui já têm uma palavra. Todos aqui já têm vivenciado um momento em que esperam ansiosamente por uma promessa. Alguns já estão mais adiantados no estágio de preparação, a qual se colocaram justamente nessa escola, porque entenderam que é perca de tempo tentar fugir.
E principalmente, irmãos, aqueles que são chamados, porque eu gosto do pastor Rodrigo Santana, que fala que tem 3 tipos de deserto, e eu concordo com ele. Aquele que Satanás nos leva, que pode ser representado ali pela vida de Elias, que foi para a caverna, um período de escuridão, porque ficou com medo de Jezabel, em 1 Reis, capítulo 19, se eu não me engano. O segundo é aquele que nós mesmos pecamos e nós mesmos nos introduzimos, esse através do arrependimento nós mesmos saímos, mas aquele, o de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Todos que estão no deserto, irmão, estão passando por provação e tentação, isso eu não tenho dúvida, foi o que aconteceu comigo. É um período de isolamento, é um período em que nós percebemos em que Deus está no controle. Medevar, etimologia da palavra medevar, um lugar silencioso que nós podemos escutar a voz de Deus. E também inóspito, porque ali nós ficamos exilados, nós ficamos em um período de isolamento, aprendendo mais de Deus e ficamos. Mas não tem como sair de lá antes do deserto cumprir o propósito. Para os que foram chamados, e eu creio que eu estou aqui pregando para esse tipo de pessoa, para aqueles que foram escolhidos por Deus, irmão, só sai de lá hora que for aprovado. E precisa cumprir as etapas, precisa vivenciar. Depois de um tempo, nós vamos agradecer o deserto, irmão, porque o deserto nos refina e nos faz muito melhores. Olha a palavra que diz, Isaías 43, ouçam, estou escutando uma voz que clama, preparem um caminho para o Senhor através do deserto. Preparem um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. E é esse o propósito do deserto. Trazer retidão para os nossos caminhos. E plano, vai ficar plano, para que o Senhor possa vir e habitar em nossos corações. Esse é o propósito do deserto. Colossenses 3, versículo 27. Cristo em nós, a esperança da glória. Olha, e ele começou a anunciar uma mensagem, logicamente. Qual que é a mensagem? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa mensagem nós já até nos familiarizamos com ela, não é verdade? A mensagem de Deus, irmão, ela contém um chamado profético. O reino dos céus. Isso é o chamado. É um chamado para se voltar ao nosso Deus. O arrependimento, ele fala justamente de nós deixarmos a nossa antiga maneira de pensar, antiga maneira de viver, antiga maneira de enxergar as coisas, mudar a ótica, mudar a visão sobre o mundo, mudar a visão sobre as coisas, deixando o orgulho e o pecado de lado e caminhando em obediência humilde com o Senhor. Todos nós vamos passar por isso, irmão. Todos nós no deserto vamos ter que aprender, mais cedo ou mais tarde. E fomos levados para... Irmão, o que nos levou ao deserto, o que nos levou ao nosso deserto é essa primeira palavrinha que eu falei, orgulho. Isso faz parte da condição. Não, Alisson, talvez você pense, eu não sou orgulhoso. Irmão, todos nós nascemos com orgulho na carne. Alguns têm orgulho de ter razão, outros têm orgulho de obediência a Deus, irmão. Eu conheci irmãos na igreja que tinham orgulho de obedecer a Deus. Que tinha, sabe, saía, por exemplo, eu lembro que, principalmente homem, e aqui é a natureza masculina tem aquela questão de querer ser admirado, e isso faz parte da natureza masculina, irmão. Não tem como nós lutarmos com isso, não. É algo que Deus colocou, por exemplo, como que uma mulher... ela retém a atenção de um homem. É através da admiração e do respeito. Olha, o homem, ele prefere admiração e respeito, principalmente um homem de Deus, irmão. Prefere admiração e respeito do que uma mulher propriamente dita com traços visuais lindos. Logicamente que o que atrai o olhar dele, irmão, é a visão. É a visão, ele olha a mulher, se ele acha ela bonita, ele vai olhar, mas é a admiração, e nós temos um orgulho justamente disso, irmão. Eu lembro, por exemplo, que quando eu usava drogas, eu sentia orgulho do tanto de drogas que eu usava. No meio do meu nicho lá, nós ficávamos falando, não, hoje eu fumei 10 baseado, não sei o que, sabe? E aí a gente chega na igreja, irmão, e aí alguns têm orgulho de ler a Bíblia 10. Irmão,
Está intrínseco o orgulho no homem. Todo mundo, se você for olhar para dentro de você, eu tenho plena convicção do que eu estou falando, você vai encontrar algum tipo de orgulho que te conduz ao pecado. E é uma chamada à obediência humilde. Eu quero ler com vocês Jeremias capítulo 3, do versículo 14 ao 17, para representar isso. Quero a mensagem do profeta das roupas de camelo, de pele de camelo. Fala, Jeremias 3, versículo 14: filhos rebeldes e desobedientes, arrependam-se e voltem. Eu sou o seu marido, diz o Senhor. Vou trazer alguns de volta a Sião, uns daqui, outros de lá, desse e daquele grupo de famílias. Está falando de uma reunião, mais ou menos o que aconteceu com os apóstolos, de uma família, de outra. Eu vou lhes dar pastores segundo o meu coração. Eles vão guiar todos vocês com sabedoria e entendimento. E é ali que nós entendemos o propósito. O propósito, o deserto, irmão, forma pastores. Pastores não são formados com cursos de teologia ou com quantos que eles sabem da Bíblia. Não, o pastor é aquele de verdade, aquele que cuida, como é representado em 1 Samuel 17 por Davi, é no deserto. Nós percebemos que Davi era rejeitado pela sua família. O pai dele, Jessé, chamou todos para se apresentar de frente a Samuel, menos Davi. Tem um outro lá que é meio mais feinho, mas que, sabe, Deus já olhava para ele, porque, irmão, tinha amor no coração com as criaturas, arrancava a ovelha de dentro da boca do leão, se atirava na frente dos ursos. E é isso, está preparando pessoas prontas para amar. Eu quero repetir, está preparando pessoas prontas para amar. No versículo 16 ele fala, então, quando vocês crescerem e se multiplicarem e a sua terra estiver cheia de gente naqueles dias, diz o Senhor, vocês não terão mais saudade dos bons tempos. Vocês não sentirão saudades da Arca da Aliança, ela não será lembrada nem construída novamente, porque o Senhor mesmo viverá entre vocês. Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor, e todas as nações do mundo se reunirão ali para adorar o nome do Senhor. Nunca mais se inclinarão para fazer o que deseja o seu coração rebelde e mau. O que Jeremias está falando, irmão? É bem simples o entendimento, irmão, que nós não teremos saudades de tempos antigos. Aqui eles estavam falando justamente do tempo da lei, mas todos nós, em algum determinado momento, sentimos saudade de algum tempo. Por quê? Porque Deus tem um novo tempo. E nesse novo tempo ele fala que quando nós crescermos, quando nós atingirmos a maturidade, o Senhor mesmo viverá entre nós, ou viverá em nós, o que é melhor ainda. E nesse momento ele fala, vocês não se inclinarão mais para fazer o que deseja o seu coração. Por quê? Porque aprendemos a valorizar todo o processo de purificação que o deserto nos ofereceu. Deus te diz hoje, meu irmão. Deus te diz hoje, meu irmão. Ele sabe o quanto está doendo. Ele sabe que tem doído. Ele sabe o quanto dói. Ele conhece as suas dores. Ele também atravessou o deserto. Ele conhece cada uma delas. Mas ele te diz também que ele conhece o caminho de saída. Ele sabe que dói muito. Ele sabe que o grande problema que você quer sair daí é porque os sentimentos muitas vezes dominam o teu coração. Os sentimentos ficam latentes, pulsantes e vibrantes. Muitos sentimentos ruins que você nem sabia que tinha afloraram, então tudo aí dentro, extremidade, cansaço. Mas o que ele está te dizendo é para você não se mover pelo sentimento. Não se mova pelo sentimento, não. Aprenda a dominar os teus sentimentos. Olha, no versículo 3, porque tanto que isso é verdadeiro, olha o que ele fala. O profeta Isaías se referia a João quando disse. Eu amo essa parte, irmão. Por quê? Porque é justamente isso que esses sentimentos estão tentando te mostrar. Eu vou repetir novamente. O profeta Isaías se referia a João quando disse. O detalhe é que Isaías nasceu há 700 anos atrás de João. Irmão,
Minha irmã, preste bastante atenção nisso que eu vou lhe falar. É isso que você precisa encontrar dentro de você no deserto. Essa é a busca. Nós já nascemos, todos nós, todos, somos criação dele. Nós já nascemos com algo escrito. Rai, ederebandaramanda soia, derecamandaramanda soia. Já nascemos com algo escrito dentro do nosso coração. Todos, irmão. Todos nascem com uma palavra. E ela, às vezes, fica num lugar tão escondido, irmão, que nós não podemos abortar ela com a nossa incredulidade. Mas Deus é bom, irmão. Primeiro, a primeira fase da nossa vida, que é justamente aonde nós vamos justamente para esse encontro, no deserto. Nós, sem perceber, caminhamos para o deserto a nossa vida inteira. O que você está falando, Alisson? Por quê, irmão? Porque é o afastamento da palavra que nos conduz ao deserto. A palavra é aquela parte de Deus que nós temos, é o soe de Deus. A palavra possuía a vida. A palavra possuía a vida. A palavra possuía a vida. Só que na nossa rebeldia, no nosso orgulho, nós nos afastamos. Deus é bom, irmão. Olha, eu gosto eu vi um testemunho do pastor Luciano Subirá falando sobre um aconselhamento de um casal em que o marido estava muito bravo com a mulher, porque a mulher tinha chamado ele para ir no supermercado e ela começou a demorar e ele começou a reclamar. E ali na frente do pastor, a mulher virou para ele e falou assim: ó, eu não quero que ele vá, eu não falei para ele ir no supermercado, eu não quero que ele vá no supermercado comigo, não. Aí diz que na hora que ele falou isso, o marido quase endemoniou de tanta ódio da mulher. Como não? Você me chamou? Ele, calma, peraí, você falou, agora ela vai falar. O pastor contornou, falou assim: minha irmã, me explica isso, porque até eu tô com dificuldade de entender isso, porque eu tô com dificuldade de confiar em você. Não é que... Aí ela explica, ela falou assim: não é que eu queria que ele fosse no supermercado comigo, é que eu queria que ele quisesse ir no supermercado comigo. Aí ele pegou na hora, custou entender, porque é essa forma que Deus nos trata, irmão. Ele quer que nós estejamos com ele, que nós sintamos prazer na vontade dele. Assim como você já sentiu, eu tenho plena convicção do que eu vou falar. Todos nós, em algum determinado momento da vida, já sentimos vontade de querer estar perto de alguém que nos faz muito bem, que nos traz muita paz ao coração. Sempre tem aquela pessoa, irmão, que pode trazer paz para nós, assim, no meio dos desertos, mas essa pessoa, na verdade, é Jesus. Não é isso, não estou dizendo aqui de um relacionamento, mas o que aquela mulher estava querendo dizer é que o marido fizesse questão da companhia dela. E que o supermercado seria só mais uma motivação para os dois estarem juntos. E é isso que o Senhor está falando. Agora, Ele colocou a palavra no nosso coração, mas na nossa desobediência, na nossa rebeldia, nós nos afastamos de Deus porque queremos seguir os nossos próprios caminhos. E os nossos próprios caminhos, eu tenho plena convicção, não estão alinhados ao propósito que Ele já plantou lá dentro, a palavra implantada, que Tiago cita em capítulo 1, versículo 21. Agora olha o que fala em Gênesis, capítulo 25. Está falando dos patriarcas que carregavam a promessa. Fala: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. Qual que era a promessa sobre os patriarcas? Seriam pai de multidões. O Senhor atendeu às orações de Isaac e a sua mulher Rebeca ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, pelo que disse: por que está acontecendo isso comigo? E foi consultar o Senhor. Ela também orou. O Senhor respondeu: os filhos que estão no seu ventre formarão duas nações rivais. Uma será mais forte do que a outra, e o mais velho servirá ao mundo. Não tinha nem nascido, irmão, e já tinha uma palavra. Não tinha nem chegado a esse mundo, e já lutavam contra a palavra. Não tinham nem nascido, irmão, e já estavam se degladiando dentro do ventre da sua mãe. E a compreensão disso pode facilitar, irmão. Facilitar o que, irmão? O nosso encontro com Deus. O nosso encontro. Vamos ler. Olha, vamos ler novamente João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra,
e ele estava com Deus, e ele era Deus. E ele estava com Deus no princípio, no seu princípio, irmão, no seu princípio, minha irmã. Olha, por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Vamos ler novamente? O profeta Isaías se referia a João, quando disse: tá lutando, irmão, contra algo que está dentro. Tá lutando, minha irmã, contra algo que está dentro. Consegue compreender? Porque a palavra fala, ele é uma voz que clama no deserto. O que ele está fazendo, irmão? A palavra que eu li para vocês: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Abram a estrada, abram o coração, irmão. Sabe por quê? O propósito já existia antes de você nascer. Vocês já repararam que eu prego muito sobre propósito? Esse é o meu chamado, irmão. É o meu chamado, minha mãe. Foi ali que eu encontrei plenitude da minha vida. Irmão, minha irmã, eu sei que Deus tem pessoas para andar comigo que são maravilhosas, de muitas eu sinto falta, mas nada satisfaz mais o meu coração do que isso aqui, ó. Propósito, e falar sobre propósito. Eu amo falar sobre isso. Amo mesmo. Amo, porque eu tenho plena convicção, isso pulsa dentro do meu ser. Quando eu descobri isso dentro de mim, as coisas ao meu redor começou a mudar. O meu deserto se transformou num jardim. Se está lutando, se você luta contra a palavra implantada, você está lutando contra o próprio Deus. O propósito já existia antes de você nascer. E eu quero partir para o final já, para terminar, lendo com vocês, porque o próprio Paulo fala para Gálatas que antes dele nascer, Jeremias fala: antes de eu nascer eu te formei profetas para as nações. E olha o que ele fala em Efésios, do capítulo do 1 ao 3, ele dá um discorrimento, ele disserta sobre a graça de Deus e ele cita algumas coisas que eu creio que é muito importante. Eu quero ler com vocês 3 versículos. O primeiro está em Efésios 1, capítulo 4 e 5, fala: muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. A nós que nós encontramos diante dEle, cobertos com seu amor. Seu plano imutável, e aqui nós precisamos apegar, isso é imutável, sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e sua vontade. Vocês percebem a compreensão de Paulo sobre a palavra que foi implantada? E no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 10, é um versículo que eu cito muito para vocês. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. As obras de antemão. E é por isso que dói muito, irmão. É por isso que dói muito, irmão. A gente luta contra algo que está dentro. O deserto é para internalizar e é por isso que é importante ficar sozinho. Não querer correr. Toda vez que corre, irmão, toda vez que dá um passo em falso, toda vez que chama alguém ali na internet, toda vez que olha para onde não devia olhar, toda vez que ouve o que não devia ouvir, ouve quem não devia ouvir, pode ter um retrocesso. E o que pode gerar cada vez ainda mais dor. Essa palavra que está dentro de você é Deus te chamando para viver coisas maiores. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.